Agora é hora do programa da NASCAR. Nossa equipe está reunida para debater o que acontece na maior categoria do automobilismo norte-americano. Aqui comigo no programa estou ao lado do Rodrigo Matar, do Sérgio Lago. Sérgio Lago, qual é seu destaque? Oi, Hamilton, oi, Matar, oi a todos que nos acompanham. O meu destaque é para a prova desse último domingo, mostrando que o Chase está dando certo. Podemos ter críticas ao Chase, eventualmente, ao novo formato, mas 4 pilotos de ponta, no momento, estariam fora da fase decisiva do campeonato. Chase é assunto, pegando fogo, e você vai ver tudo aqui neste programa. Olá, Rodrigo. Olá, Milton, Sérgio Lago, amigos do Fox Sports. Realmente, essa segunda fase do Chase está sensacional. Quem diria que nós iríamos ver Brad Keselowski, Dale Earnhardt Jr. e Jimmie Johnson dependendo de vencer corridas nessas duas últimas provas que faltam. E pode ser que qualquer um dos três tenha que ganhar em Talladega, o que torna as coisas mais emocionantes ainda. É verdade. De imediato nós vamos para a Nationwide Series, que correu no último final de semana no Kansas, e faltam agora somente 4 etapas para o fim. Vamos ver como foi. Ty Dillon largou na pole pela terceira vez este ano. Atrás dele, Kevin Harvick e Ryan Blaney batalhavam pela segunda posição. Neil Caduno, em sua estreia na categoria, trouxe uma bandeira amarela logo na quarta volta. Foi a primeira das 9 acionadas durante a prova. 4 delas nas primeiras 50 voltas. A quinta veio depois que Joey Gacy estourou o pneu traseiro direito e em seguida atingiu John Wes Townley. O vice-líder do campeonato, Regan Smith, escapou por pouco. Na relargada houve um belo duelo entre Elliott Sadler, Brian Scott e Matt Kenseth. Com Kenseth levando a melhor. Ele foi depois ultrapassado por Sadler na volta 88. A pancada mais forte do dia aconteceu quando Kyle Larson perdeu o controle, bateu no muro e depois foi atingido por Chris Buescher. Esta imagem mostra bem a tentativa de Buescher evitar o contato. Elliott Sadler manteve a ponta na relargada, mas não resistiu ao ataque de Kyle Busch. Houve uma longa sessão em bandeira verde, em que todos entraram nos pits. Exceção de Kevin Harvick, que havia parado na amarela anterior. Ele era o único na mesma volta quando Dakota Armstrong trouxe mais uma amarela. A maioria dos pilotos fez um wave around para recuperar a volta perdida. O Buschinho em segundo foi beneficiado pela regra do Lucky Dog. A relargada foi meio confusa, já que alguns retardatários ficaram entre Harvick e seus adversários. Chase Elliott tocou em Mike Bliss e em seguida jogou Jamie Dick contra o muro. Harvick seguiu na liderança depois que a verde foi acionada. Até ser ultrapassado por Kyle Busch, faltando 21 voltas. Ty
Dillon tirou a quinta posição de Matt Kenseth no finalzinho e foi o mais bem colocado entre os pilotos que disputam o título. Chase Elliott não fez uma boa prova e terminou em 10º. Vai cruzar a linha. Esse Kyle Busch, espetacular o Busch. Esta foi a 6ª vitória de Kyle Busch este ano na Nationwide Series. A milionésima vitória do Buschinho aí na Nationwide Series. Vamos ver como é que está a classificação da categoria. Não houve muita mudança, né? Mesmo com essa corrida, o Chase Elliott lidera, o Regan Smith, Ty Dillon, Brian Scott e Elliott Sadler. O Ty Dillon em quinto foi o primeiro da turma da Nationwide Series a marcar ponto na prova, que teve domínio do Kyle Busch. Exatamente. Foi um domínio do Kyle Busch, Hamilton. Agora acho que esse é o momento da temporada. Faltam 4 provas para o final da temporada e acho que a gente tem que falar, né, sobre os pilotos que ainda estão ali entre os 5 primeiros. Na minha opinião, eu acho que dificilmente esse título, nesse momento, vai ser tirado do Chase Elliott, mas vale a pena a gente analisar os outros pilotos. Inclusive, eu estava vendo sobre o Chase Elliott ainda, nas últimas 5 provas, apesar de alguns problemas, ele ainda é o piloto com a melhor média de resultado, média de 5,8, posicionamento final dele nas 5 últimas provas, que é o melhor entre os 5 primeiros do campeonato. Então, a média dele é de chegar entre os 5 primeiros nas 5 últimas provas. Entre os 6 primeiros. Entre os 6 primeiros nas 5 últimas provas. É o único. É o único que tem essa média. E isso apesar de ter tido uma corrida com alguns percalços. Ele não conseguiu andar muito bem, o carro dele não estava rápido e ele ainda se envolveu naquele incidente que a gente viu com o Jamie Dick. Enfim, mas o Chase Elliott está aí com grandes possibilidades de ser o campeão, tem uma vantagem razoavelmente grande para cima do Regan Smith. Está neutralizando aí a concorrência, basicamente, né? É o piloto com a melhor campanha de top 5 do ano, são 14 em 29 corridas, isso é muito significativo. Tem o Regan Smith 38 pontos atrás, Sérgio Lago. O Regan Smith, eu acho que o Regan Smith está em queda. Foi o que aconteceu no ano passado, ele está em queda, inclusive é o piloto que teve piores resultados, ele terminou em 22º nessa última prova. Teve problemas e está muito ameaçado. O Ty Dillon está muito perto dele. Ali. E em seguida o Elliott Sadler, ou melhor, o Brian Scott, que está em quarto, e o Elliott Sadler também não estão tão longe assim do Regan Smith. É capaz de ele dançar. Pontos tem o Sadler, 1011 tem o Brian Scott. Mas eu digo do Regan Smith, a diferença deles não é tão grande assim. São 22 pontos do quinto para o segundo colocado. Exatamente. É mais do que a diferença do segundo para o primeiro. O Ty Dillon teve um bom posicionamento. Ele foi o primeiro dos pilotos que correm na Nationwide Series a fazer pontos nessa corrida. Importante, mas também só levou ponto da 5ª posição, né? Pois é, isso é o que atrapalha, né? Quando o piloto tem a chance de poder marcar mais pontos, quando a turma da Sprint Cup corre ou da Truck, é o caso do Ryan Blaney, sempre com um carro rápido da Penske. Às vezes os pilotos da Nationwide Series que disputam o campeonato marcam menos pontos do que gostariam, e foi o caso do Ty Dillon dessa vez. Mas foi bom para ele, porque ele se sobressaiu e dá um pouco de moral para ele nas 4 provas finais do campeonato. Talvez tentar brigar aí palmo a palmo com o Regan Smith, com o Scott e o Sadler por esse vice-campeonato. Scott Sadler. O Brian Scott, né? Eu colocaria o Brian Scott, na realidade, que é o 4º colocado, o carro número 2, né? Falando um pouco dele. Eu acho o seguinte, ele, depois do Chase Elliott, é o piloto que tem a 2ª melhor média de resultados nas 5 últimas provas. Ele vem em ascensão, ele é um piloto que vem galgando o campeonato. A gente pegou uma certa, na falta de melhor palavra, implicância com ele depois daqueles problemas que ele teve com o Nelson Piquet no ano passado, mas ele vem surpreendendo, vem atuando muito bem e, inclusive, teve um 2º lugar nessas 5 últimas etapas. Falta o detalhe mais importante para o piloto, ganhar a corrida. Ele não tem vitória na Nationwide Series. Isso aí talvez comprometa um pouco esses planos do Brian Scott de tentar brigar pelo vice-campeonato ou ir mais além na carreira. Não é um piloto brilhante, capaz de conquistar primeiros lugares, não. Para o Sadler, parada duríssima, né? Porque ele tem 60 pontos de vantagem para o líder. Eu acho que para campeonato é complicado. Eu acho que a pretensão dele é o vice, né? A pretensão do Elliott Sadler é o vice, é o máximo que ele pode alcançar. Não creio, acho que ele está em queda. Para mim, o Sadler fica ali na 5ª posição. A única possibilidade, para mim, incrivelmente, ele superar o Regan Smith. Mas eu não vejo um piloto evoluindo muito de onde está no momento, não.
E o interessante é que dos 5 que estão aí, no topo da tabela da Nationwide, é o piloto mais experiente, o mais rodado. Teoricamente, ele estaria sempre entre os favoritos, pela experiência. Mas não é isso que tem acontecido. Já desde 2 ou 3 temporadas atrás, a gente só vê o Sadler nadando e morrendo na praia. A próxima etapa da NASCAR Nationwide Series será em Charlotte e você vai acompanhar com a gente aqui no Fox Sports. Um pouquinho de bastidores agora. O repórter Fernando Caetano foi visitar a NASCAR e levou com ele um jogador brasileiro que joga na Major League Soccer. Vamos ver. A primeira vez em uma corrida da NASCAR é inesquecível. E o jogador do Philadelphia Union, Fabinho Alves, está conhecendo todo esse mundo do automobilismo pela primeira vez, né, Fabinho? Feliz de poder estar aqui conhecendo, né, com a minha família aqui, poder participar desse evento grandiosíssimo. E agora vamos ver a corrida, né? Se Deus quiser vai ser uma corrida legal. E estou muito feliz de poder estar participando aqui. E você, o que está achando de estar aqui numa corrida da NASCAR? Sim, tudo muito lindo, né? Muito grandioso, um espetáculo mesmo. Eu fico feliz de poder estar participando do crescimento, né, do próprio MLS, de participar desses eventos aqui nos Estados Unidos. Para mim é importante, para o meu filho é importante crescer vendo tudo isso. Muito bom. Legal, Fabinho. Vamos entrar? Vamos lá, né? Vamos lá ver os carros lá, né? Rapaz, realmente incrível, eu estou impressionado e eu vou falar para você, eu convido todos os brasileiros que vivem nos Estados Unidos, que vivem no Brasil, para que venham viver essa emoção aqui na NASCAR, porque todo mundo merece essa emoção que eu tive hoje de poder ver esses carros correr aqui, realmente é algo impressionante. O programa vai para o intervalo, na volta o bicho pega na Sprint Cup. Estamos de volta aqui no programa da NASCAR. De imediato vamos ver como foi a última etapa da NASCAR Sprint Cup no Kansas. A quarta etapa do Chase começou tranquila, com Kevin Harvick largando pela 8ª vez este ano na pole. Liderando as primeiras 43 voltas. Ele foi ultrapassado por Jamie McMurray, que havia começado em 14º. Houve, ao todo, 25 trocas de liderança entre 9 pilotos. A prova, no entanto, acabou marcada por problemas envolvendo vários favoritos ao título. O primeiro foi Jimmie Johnson. Ele recebeu um toque de Greg Biffle pouco depois da segunda relargada e acabou no muro. Johnson perdeu muito tempo com os reparos e terminou em 40º. Dale Earnhardt Jr. estava liderando quando seu pneu dianteiro direito estourou. Júnior se juntou ao companheiro de equipe na garagem e acabou em 39º. Os dois ainda ganharam a companhia de Brad Keselowski, também vítima de um pneu. O campeão de 2012 finalizou a prova em 36º. Os problemas de Jeff Gordon começaram quando ele recebeu este toque de McMurray e ficou para trás. Depois foi penalizado devido a um erro da equipe. Gordon
voltou a ocupar um lugar entre os 10 primeiros, mas não foi bem numa das relargadas e terminou em 14º. Joey Logano acabou sendo o destaque do dia. Ele assumiu a ponta pela primeira vez na volta 123. E tudo indicava que a vitória seria dele ou de Harvick. Mas Harvick perdeu a segunda posição para Kyle Larson. E fez uma parada não programada, acreditando que tinha um pneu furado. Ele ainda conseguiu diminuir parcialmente o prejuízo e terminou em 12º. Kasey Kahne foi o último dos pilotos que disputou o Chase a ter problemas. Ele bateu no muro e trouxe a última amarela da prova. Kahne acabou em 22º, 2 voltas atrás. Ryan Newman relargou com o líder, mas logo foi superado por Logano, que não foi mais contestado. Larson chegou em segundo, seu 8º top 5 desta temporada. Kyle Busch terminou em 3º, seguido por Martin Truex Jr. e Cal Edwards. Finaliza Logano, é isso aí, vence Joey Logano! A quinta vitória na temporada garante também a Joey Logano uma vaga na próxima fase do Chase. É isso aí, Joey Logano compra o ticket, né? Já tem passagem para a próxima fase, agora fica de camarote olhando Charlotte e Talladega. Logano, fenômeno, né? Realmente o piloto, e se conseguir o título será excepcional. Um piloto que a gente tem que lembrar, começou no Sprint Cup com apenas 18 anos de idade, árdua tarefa de substituir o Tony Stewart, não foi bem na equipe Gibbs, mas encontrou a sua casa na equipe de Roger Penske, e esse é o ano que realmente ele está desabrochando. 5 vitórias, se eu não me engano, teve 3 vitórias em todas as últimas temporadas, as primeiras 5 temporadas da carreira dele, ou 4, 5, mas enfim, é realmente incrível o trabalho que ele está fazendo. Ele falou no final, numa entrevista, que se considera um dos favoritos ao título, e está mostrando que é. Matar interessante também que o outro carro da equipe também tem 5 vitórias. Né? Sim, a Penske muito forte nessa temporada. Os 2 pilotos ganhando 10 corridas ao longo de um total de 30 provas, quer dizer, em 33% das corridas tivemos o 2 ou o 22 ganhando. Isso é muito significativo, porque é a única equipe com 2 pilotos que tem força hoje na Sprint Cup para tentar derrotar a Hendrick na categoria. Então, tá muito bem a equipe, tá muito bem o Logano, é a melhor temporada dele na NASCAR, um piloto maduro, seguro, favorito ao título. Uma prova com muitos acidentes, uma prova que deixou muita gente boa comprometida na classificação, né? Furos de pneus, toques que deixaram alguns favoritos em posição delicada. Falando em Hendrick, como o Matar disse, 3 carros da Hendrick entre os 4 pilotos estariam neste momento fora da batalha pelo título. Primeira vítima, Jimmie Johnson, talvez o que tenha mais chances de se recuperar, porque é um dos favoritos para a prova de Charlotte, que é a próxima etapa. Foi uma pancada mais ou menos logo, não foi bem no iniciozinho da prova, mas tínhamos ali um pouco mais de 1/3, entre 1/3 e metade da prova. Foi uma pancada violenta, e depois o Dale Jr. foi segundo piloto vítima da Hendrick. Aliás, considerando o Jeff Gordon, os pilotos da Hendrick são 4 entre os 5 últimos. A situação é tenebrosa. A colocação do Jimmie Johnson, esse 40º lugar, empatou com o pior resultado da carreira dele, que foi em 2005 em Homestead. Para você ver uma ideia do que o Jimmie Johnson faz. Ele nunca se classifica depois de 40º. Nunca as provas dele são uma tragédia. Quando são, acontece exatamente isso. Foi o pior momento para acontecer e terminar em 40º lugar. Pelo seguinte, vai que ele sofre um outro revés em Charlotte, como ficará a situação dele para Talladega? Será obrigado a ganhar a corrida e vai ficar muito difícil para ele. Como também já está difícil para o Júnior, como está difícil para o Keselowski. Mas eu concordo com o Sérgio Lago que nesta próxima prova o Johnson tem possibilidade de ganhar.
E aí, ganhando, ele pode já carimbar a situação dele para o Chase com alguma tranquilidade. Esse é o ponto do sucesso dessa nova forma do Chase, essa disputa que abre um campeonato a cada 3 provas do Chase? Eu acho. Tem muita gente tremendo aí, muita gente nervosa, certamente. Não, Com fã, certeza. eu como fã de alguns pilotos estou preocupado aí com a situação, né? Claro, a gente analisa o geral, mas se você é fã do Jimmie Johnson, Keselowski e etc., Do realmente a Júnior, situação é do complicada. Jeff Gordon, podem se Exatamente, preparar para, de do repente, próprio Matt Kenseth, que está empatado com o Jeff lenços Gordon. brancos e adeus. O Matt Kenseth está empatado com o Jeff Gordon em pontos, só que pelo desempate o Gordon está atrás. É isso aí, vamos dar uma olhada melhor nisso quando a gente for olhar a classificação do Chase até agora. Você vai ver na classificação e a gente ilustra aí o que cada um vai depender nessa próxima corrida. Vamos ver. A classificação na sua tela, você tem nessa linha de corte aí abaixo do Jeff Gordon, os 4 pilotos que não estariam na próxima etapa. Teremos ainda 2 provas, Charlotte e Talladega, e podemos ver ali, pela diferença de pontos, principalmente do Jimmie Johnson, que caso ele tenha um resultado muito negativo em Charlotte, ele vai para Talladega precisando de vencer. Se ele ficar acima de 40, abaixo de 46 pontos do 8º colocado, só a vitória vai interessar. Porque ele não vai ter como matematicamente, na posição que chegar na corrida, levar a classificação. E quase na mesma situação o Dale Earnhardt Jr. e o Brad Keselowski. Eu queria dar um destaque rapidamente, Hamilton, para o Kyle Busch. O Kyle Busch, até esta prova do Kansas, ele nunca tinha conseguido um top 5 na Sprint Cup no Kansas. Ele terminou em 3º lugar, ele está em 2º na tabela. Aqueles pontos que você viu ali, mais 19, na verdade é mais 19 em relação ao ponto de corte, né? Ele está com uma tranquilidade de 19 pontos, vamos dizer assim. Excelente resultado para o Kyle Busch. E tem um piloto que precisa ser considerado aqui, viu? E está numa regularidade irritante e vai longe. Ryan Newman. Eu acho que ele avança para a próxima fase com alguma tranquilidade. Vai pelos pontos. Por vitória acho difícil, mas pelos pontos eu acho bem provável que o Newman esteja entre os 8 da 3ª fase. Vamos dar uma olhada como é que está a tabela do Chase, né? Quem vai passando de fase, quem vai chegando à próxima fase. Olha, nossa tabela agora com um nome já inscrito nessa 3ª fase, que é o Joey Logano, que venceu a primeira prova. Teremos mais 2 ainda, depois mais 3. E a última prova para fechar o campeonato em Homestead, Miami. Surpresa até agora? Total, né? Total, né? 4 pilotos, porque o Kasey Kahne, apesar de não estar bem, de ser o pior piloto da Hendrick, é um bom piloto. Então, a surpresa realmente dos 4 pilotos que estão de fora, a gente esperaria ver Ryan Newman, talvez o Kyle Edwards, enfim, o Denny Hamlin, que não está tão bem assim, o Kyle Busch, talvez que não é bom. Kyle Busch, né? Exatamente. Tá interessante. Eram 16, agora são 12, serão 8. Daqui a 2 provas, teremos mais 3 com os 8. Saindo, ficarão 4 que irão para a prova final, para a definição do campeonato. Esse campeonato se define assim. O campeonato paralelo, que é o nosso, não se define desse jeito. Temos os palpites, o piloto que é apostado e chega na classificação melhor gera um ponto para o integrante aqui do programa. Vamos ver como é que está a classificação. Eu acertei o palpite na última prova. Fiz mais um pontinho, fui a 4 pontos, o Sérgio Lago tem 6 e o Rodrigo Matar tem 5. Tô chegando, hein? A brincadeira voltou a ficar animada, hein, Hamilton? Parabéns. São parabéns. 6 pontos em jogo. 6 pontos em jogo? Sim. Qualquer um tem de 6 nós etapas. qualquer um de nós Exatamente. aqui pode abrir uma vantagem confortável, ou então essa disputa ficar até o final acirrada. E aqui não tem eliminação, o que é melhor, né? Ganha quem acertar o piloto que chega mais bem posicionado na prova. Palpites para Charlotte, você, como errou, quer responder Como foi pro o último, primeiro né, e dos tal? 3, Então Jimmie vai lá. Johnson foi muito mal. Vamos de Kyle Busch para essa corrida. É um bom nome, hein? Bom nome, eu gostei do seu palpite. Eu vou fazer uma aposta semi-ousada. Semi-ousada porque é um bom piloto em Charlotte, mas não levo muita fé nele, mas acho que ele vai se dar bem nessa prova. Kasey Kahne. Muito bem. Eu vou apostar no Kevin Harvick. Ou apostar no Kevin Harvick. Kevin Harvick vai ser o mais bem posicionado dentre os 3. Apostas feitas, que a sorte está lançada. Valeu, Rodrigo. É isso aí, valeu, valeu. Sérgio Lago. Valeu. Final de semana, fique ligado. Provas da Nationwide Series e também da Sprint Cup para você aqui nos canais Fox Sports. Forte abraço, até a próxima.